Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui nossa leitura sobre esse texto, Inibições, Sintomas e Ansiedade, um texto que Freud escreveu em 1926. E nesse texto, ele surgiu a leitura desse texto a partir de um questionamento da Sinara, onde ela me perguntava sobre a ansiedade, um bom texto para a leitura disso. E nós temos vários textos que falam sobre ansiedade, mas eu queria um texto clássico, um texto onde Freud tratasse exatamente desse tema, e um Freud maduro, não um Freud ainda estava estruturando. E quando eu me defrontei com esse texto, que eu achei que seria bem interessante a gente fazer uma leitura vagarosa, detalhada sobre ele. Só que isso demanda muito tempo. Então, eu pensei em trazermos para fazermos essa leitura nos 5 a 10 primeiros minutos da supervisão. Então, formato de aula é formato praticamente de leitura e explanação. Então, em qualquer momento que eu estiver falando, vocês quiserem interromper, fiquem bem à vontade para isso. Tá? Então, na descrição, já começando a leitura do texto, na descrição das manifestações patológicas, o uso linguístico permite-nos distinguir sintomas de inibição, sem, contudo, atribuir-lhe grande importância e distinção. Então, Freud já começa dizendo assim que a gente usa essas palavras de forma leviana, né? sem, na verdade, compreender a profundidade delas. Aí ele faz uma dissecação, uma interpretação das próprias palavras, inibição e sintoma. Então, na realidade, dificilmente poderíamos pensar que valeria a pena diferenciar exatamente entre os dois, não fosse o fato de encontrarmos moléstias nas quais observamos a presença de inibições, mas não de sintomas. E ficamos curiosos para saber a razão disso. Então, ele começa a partir do pressuposto de que nós temos o fenômeno inibição, que não é adoecimento. Então, nós vemos pessoas que estão inibidas em algumas áreas, eu não vou antecipá-las, né? Mas trazer uma palavra só que surgiu numa pergunta de uma outra pessoa, diz assim, a timidez é patológica? Então, nós temos essas pessoas que são tímidas, pessoas que são recatadas, pessoas que são mais expansivas, extrovertidas, e o nome a gente sai buscando na nossa estrutura e na nossa cultura, e que são adoecidas. Então, a pergunta é essa, por que existem pessoas que estão bem e têm também esse comportamento? Então, ele coloca que os dois conceitos não se encontram no mesmo plano. Então, apesar de identificarem talvez o mesmo comportamento, não pertencem à mesma descrição. E começa então a dizer que a inibição tem uma relação especial com a função, não tendo necessariamente uma implicação patológica. Observem bem, é necessariamente. Então, existem inibições patológicas. Isso ele vai começar a pontuar. Então, podemos muito bem denominar de inibição a uma restrição normal de uma função. Então, o que a gente de início vai ter que perceber nos pacientes da gente é se o fenômeno que eles trazem é uma inadequação ou uma patologia. Então, muitos casos chegam para a gente como problema e não são problemáticos, são inibições. E muitos casos serão inibições patológicas, e outros casos serão, de fato, patologia. É isso que a gente começa a depreender desse texto. Então, o sintoma, né, por outro lado, realmente denota a presença de algum processo patológico. Assim, uma inibição pode ser também um sintoma. E é isso que ele começa a mencionar. A pessoa chega, olha, eu estou com inibido numa área da minha vida, numa área que me afeta no trabalho. E a pessoa tenta forçar a ser aquilo que não é, ou o oposto. Ela percebe que, de fato, ela não é daquele jeito, mas ela está vivendo daquele jeito por alguma força patológica. Então, o uso linguístico, portanto, emprega a palavra inibição quando há uma simples redução de função e sintoma, quando uma função passou por alguma modificação inusitada ou quando uma nova manifestação surgiu desta. Muito a miúde, parece ser assunto bem arbitrário, quer ressaltemos o lado positivo de um processo patológico e chamemos o seu resultado de sintoma, quer ressaltemos o lado negativo e intitulemos o seu resultado de inibição. Mas tudo isso é realmente de pouco interesse, e o problema, conforme enunciado, não nos leva muito longe.
percebe? Ele volta a trazer a discussão para o lado do sentido das palavras, que a gente usa de forma leviana, de forma errada as palavras. Isso tem uma consonância muito grande com a teoria lacaniana, quando ela diz que o nosso inconsciente se expressa pelo letramento, pela fala, pelo parler, e essa expressão do inconsciente constrói o consciente pela fala. Eu mandei para vocês um filme ontem, é um filme que é interessante, não sei se alguém teve a curiosidade de dar uma olhada no trailer dele, ele é tenso, eu não vou antecipar muito dele, porque senão alguns nem vão querer assistir, mas ele trata da história de uma psiquiatra que passa por um problema, e tem uma clínica interessante, porque mostra a clínica dela, o trabalho dela. Apesar de todo o roteiro ser tenso, para a gente não dizer que ele beira um pouquinho o suspense, toca num trechinho do terror, né? Pessoa que gosta daquele terror inteligente, não aquele terror burro, né? Mas o terror inteligente que te instiga a perguntar se o quadro é um quadro de psicose, é um quadro espiritual. É bem gostoso assistir esse filme nesse sentido, né? Então, os que são fracos, eu vou brincar aqui um pouquinho, os fracos não assistam não, porque vão me xingar depois. E os que me xingarem falam assim, eu não sou fraco, não. O filme que não é bom. Mas tem um momento em que o paciente chega para ela e fala assim, você já sabe o que eu estou pensando. E é gostoso perceber a fala dela, porque é a nossa fala na clínica, quando ela diz assim, mas eu preciso que você fale. Entende? Ele diz assim, você já sabe o que eu estou pensando. Então, você poderia dizer, sim, você está pensando sobre isso, isso. Não, ela diz assim, sim, mas eu preciso que você fale. Então, voltando para o nosso texto, visto que o conceito de inibição se acha tão intimamente associado com a função, talvez fosse valioso examinar as várias funções do ego, com vistas a descobrir as formas que qualquer perturbação dessas funções assume em cada uma das diferentes afecções neuróticas. Então, Freud aqui teoriza a construção de uma patologia. O que é uma patologia? Uma disfuncionabilidade. Então, eu tenho sintomas. Desculpe, eu tenho inibições. As minhas inibições são funcionais. Elas me permitem fluir no meu mundo que eu construí, no mundo ao qual eu pertenço, no mundo com o qual eu identifico, com as ferramentas que eu tenho. Então, as inibições são normais, ditas normais, são funcionais. Mas quando as minhas inibições me disfuncionalizam, me despreparam para a minha vida, aí eu tenho adoecimento. Então, tomemos, para um estudo comparativo dessa natureza, a função sexual. Ele vai pegar aqui, e é aí que eu gostei desse texto. Olha, as funções, ele pega a função sexual, as funções do comer, da locomoção e a do trabalho profissional. Então, parece que ele pega assim, os pontos mais vitais, a jugular social, né? O meu vínculo sexual, e aí voltemos para a questão que o vínculo sexual na construção freudiana é vínculo do amor, é o vínculo do ligar-se ao outro, né? O vínculo do comer, o vínculo da locomoção, né? O meu ir e vir, o meu transitar, e o vínculo do meu trabalho profissional. E ele vai pegar isso e ele vai começar a falar sobre cada disfuncionalidade disso, que é uma patologia, e de onde ela vem, da geração de uma inibição. E ele vai começar a fazer um contraste entre isso. Vai ser muito gostoso a gente viajar nesse texto, ele vai ser longo, tá, gente? Eu digo para vocês, é longo porque são 72 páginas, né? 36 que eu mandei para vocês, duplas, 72 páginas. Então, é um texto longo, mas gostoso da gente ler. Vocês podem antecipar a leitura, que no nosso próximo encontro a gente vai começar a falar, então, da função sexual. Então, por função sexual é inibições sexuais que são naturais do ser humano, que podem se tornar patológicas quando se tornam disfuncionais. E essa disfuncionabilidade trará algo que eu chamarei de inibição não funcional ou sintoma. Ok? Ficamos, então, para a semana que vem ver a continuidade desse texto.